O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 142 do nosso podcast, o Catecismo em um ano, e estamos lendo a segunda parte do Catecismo, que fala sobre a celebração do mistério cristão. Estamos na primeira sessão, a economia sacramental, e estamos no capítulo 1, o mistério pascal no tempo da igreja. Neste dia nós queremos ler os números 1104 até o 1112. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, os torna presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério. A epíclise, que significa invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador, para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Juntamente com a anamnese, a epíclise está no cerne de cada celebração sacramental, mais especialmente da Eucaristia. Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Respondo-te: o Espírito Santo desce e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo, do mesmo modo que da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito Santo, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Enviado pelo Pai, que ouve a epíclise da Igreja, o Espírito dá a vida aos que o acolhem e constitui para eles, desde já, a garantia de sua herança. A comunhão do Espírito Santo. A finalidade da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é se colocar em comunhão com Cristo para formar seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai, a qual produz seus frutos nos ramos. Na liturgia, realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na Igreja, e por isso a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito, na liturgia, é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna. A epíclise é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, devem permanecer sempre conosco e produzir frutos que ultrapassem a celebração eucarística. A Igreja pede, pois, ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus, por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, da preocupação pela unidade da Igreja,
da participação em sua missão pelo testemunho e pelo serviço da caridade. Resumindo, na liturgia da Igreja, Deus Pai é bendito e adorado como fonte de todas as bênçãos da criação e da salvação, com as quais nos abençoou em seu Filho para nos dar o espírito da adoção filial. A obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque seu mistério de salvação torna-se presente nela, mediante o poder de seu Espírito Santo, porque seu corpo, que é a Igreja, é como um sacramento, sinal e instrumento, no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação. Porque por meio de suas ações litúrgicas, a Igreja peregrina já participa por antecipação da liturgia celeste. A missão do Espírito Santo na liturgia da Igreja é preparar a Assembleia para se encontrar com Cristo, recordar e manifestar Cristo à fé da Assembleia, tornar presente e atualizar a obra salvífica de Cristo, por seu poder transformador, fazer frutificar o dom da comunhão na Igreja. Como comentário adicional para este dia, continuaremos ouvindo mais um trecho da Carta Apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. A necessidade de uma séria e vital formação litúrgica. A questão fundamental é, portanto, esta: como recuperar a capacidade de viver a ação litúrgica em sua plenitude? A reforma do concílio tem esse objetivo. O desafio é muito exigente, pois o homem moderno, não em todas as culturas ou da mesma forma, perdeu a capacidade de se confrontar com a ação simbólica, que é uma característica essencial do ato litúrgico. A pós-modernidade, na qual o homem se sente ainda mais perdido, sem referências de qualquer tipo, desprovido de valores, porque se tornou indiferente, órfão de tudo, em uma fragmentação na qual parece impossível um horizonte de sentido, segue carregada da pesada herança deixada pela época anterior, repleta de individualismo e subjetivismo, que mais uma vez recordam o pelagianismo e o gnosticismo, como também de um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza do homem, espírito encarnado e, portanto, em si mesmo, capaz de ação e compreensão simbólica. É com a realidade da modernidade que a Igreja, reunida em concílio, quis se confrontar, reafirmando a consciência de ser sacramento de Cristo, luz dos povos, lumen gentium, colocando-se em religiosa escuta da palavra de Deus, Dei Verbum, e reconhecendo como suas as alegrias e as esperanças, Gaudium et Spes, dos homens de hoje. As grandes constituições conciliares são inseparáveis, e não é por acaso que essa única grande reflexão do Concílio Ecumênico, a mais alta expressão da sinodalidade da Igreja, de cuja riqueza estou chamado a ser com todos vós o guardião, tenha começado com a liturgia Sacrosanctum Concilium. Concluindo a segunda sessão do concílio, 4 de dezembro de 1963, São Paulo VI se expressou da seguinte forma: não ficou sem fruto a discussão difícil e intrincada, pois um dos temas, o primeiro a ser examinado, e o primeiro, em certo sentido, na excelência intrínseca e na importância para a vida da Igreja, o da Sagrada Liturgia, foi felizmente concluído, e é hoje por nós solenemente promulgado. Exulta o nosso espírito com este resultado. Vemos que se respeitou nele a escala dos valores e dos deveres. Deus, em primeiro lugar, a oração, a nossa primeira obrigação, a liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, primeira escola da nossa vida espiritual, primeiro dom que podemos oferecer ao povo cristão que junto a nós crê e ora, e primeiro convite dirigido ao mundo
para que solte a sua língua muda em oração feliz e autêntica e sinta a inefável força regeneradora ao cantar conosco os divinos louvores e as esperanças humanas por Cristo nosso Senhor e no Espírito Santo. Nesta carta não será possível me deter na riqueza de cada uma das expressões que deixo para a vossa meditação. Se a liturgia é o cume para o qual tende a atividade da Igreja e ao mesmo tempo é a fonte da qual emana toda a sua força, compreendemos bem o que está em jogo na questão litúrgica. Seria banal ler as tensões infelizmente presentes em torno da celebração como uma simples divergência entre diferentes sensibilidades sobre uma forma ritual. A problemática é, antes de tudo, eclesiológica. Não vejo como se pode dizer que se reconhece a validade do concílio, mesmo que me surpreenda um pouco que um católico possa presumir não o fazer, e não aceitar a reforma litúrgica nascida da Sacrosanto Concílio, que expressa a realidade da liturgia em conexão íntima com a visão da Igreja descrita admiravelmente na Lumen Gentium. Por essa razão, como expliquei na carta enviada a todos os bispos, senti o dever de afirmar que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, de acordo com os decretos do Concílio Vaticano, são a única expressão da lex orandi do rito romano. A falta de acolhimento da reforma, bem como a compreensão superficial dela, nos distrai do empenho de encontrar respostas para a pergunta que volto a repetir: como crescer na capacidade de viver a ação litúrgica em plenitude? Como continuar a nos surpreender o que acontece diante de nossos olhos na celebração? Precisamos de uma séria e vital formação litúrgica. Voltemos de novo ao cenáculo de Jerusalém. Na manhã de Pentecostes, nasce a Igreja, célula inicial da humanidade nova. Somente a comunidade de homens e mulheres reconciliados, porque perdoados, vivos, porque Ele está vivo, verdadeiros, porque habitados pelo Espírito da Verdade, pode abrir o angusto espaço do individualismo espiritual. É a comunidade de Pentecostes que pode partir o pão na certeza de que o Senhor está vivo, ressuscitado dos mortos, presente com sua palavra, com os seus gestos, com a oferenda de seu corpo e de seu sangue. Daquele momento em diante, a celebração se torna o lugar privilegiado, não o único, do encontro com Ele. Sabemos que somente graças a esse encontro o homem chega a ser plenamente homem. Só a Igreja de Pentecostes pode conceber o homem como pessoa, aberta a uma relação plena com Deus, com a criação e com os irmãos. Aqui se apresenta a questão decisiva da formação litúrgica. Diz Guardini: assim se delineia também a primeira tarefa prática. Sustentados por essa transformação interior do nosso tempo, devemos aprender novamente a nos colocar diante da relação religiosa como homens em sentido pleno. É isso que a liturgia torna possível, é nisso que devemos nos formar. O próprio Guardini não hesita em afirmar que sem formação litúrgica, as reformas no rito e no texto não ajudam muito. Não pretendo agora tratar do riquíssimo tema da formação litúrgica de forma exaustiva. Gostaria apenas de oferecer alguns pontos de reflexão. Acredito que podemos distinguir dois aspectos: a formação à liturgia e a formação a partir da liturgia. O primeiro está em função do segundo, que é essencial. É necessário encontrar os canais para uma formação como estudo da liturgia. A partir do movimento litúrgico, muito tem sido feito nesse sentido, com valiosas contribuições de muitos estudiosos e instituições acadêmicas. No entanto, é preciso difundir esse conhecimento fora do âmbito acadêmico, de modo acessível, para que todo fiel possa crescer em um conhecimento no sentido teológico da liturgia. Esta é a questão decisiva e fundamental de todo conhecimento e prática litúrgica, bem como do desenvolvimento das celebrações cristãs,
adquirindo a capacidade de compreender os textos ecológicos, os dinamismos rituais e seu valor antropológico. Penso na normalidade das nossas assembleias, que se reúnem para celebrar a Eucaristia no dia do Senhor, domingo após domingo, Páscoa após Páscoa, em momentos particulares da vida das pessoas e das comunidades. Nas diferentes idades da vida, os ministros ordenados realizam uma ação pastoral de primeira importância quando tomam os fiéis batizados pela mão para conduzi-los à repetida experiência da Páscoa. Recordemos sempre que é a Igreja, corpo de Cristo, o sujeito celebrante, não apenas o sacerdote. O conhecimento que vem do estudo é apenas o primeiro passo para poder entrar no mistério celebrado. É evidente que para conduzir os irmãos e irmãs, os ministros que presidem a Assembleia devem conhecer o caminho, tanto por tê-lo estudado no mapa da ciência teológica, quanto por tê-lo frequentado na prática de uma experiência de fé viva, alimentada pela oração, certamente não só como um compromisso a ser cumprido. No dia da ordenação, todo presbítero ouve do bispo, toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!